Boa tarde a todos, que todos sejam bem-vindos, que nós tenhamos um encontro de reflexão, de paz, de harmonia, e que possamos aqui colher o reforço que todos vieram buscar. Fazendo a nossa prece de abertura, nós rogamos ao alto que a misericórdia divina tenha compaixão das nossas imperfeições, que possa nos reforçar os ombros para a jornada que trilhamos, que o nosso propósito de sermos cada vez mais cristãos nunca esmoreça, e que aqui venhamos buscar o reforço, o consolo e especialmente a intimidade com o Cristo, que deve ser, como assim o é, o amigo de todas as horas. Que a luz e a paz esteja conosco e que assim seja. O mês de maio, ele é um mês destinado a refletir sobre a família, os relacionamentos familiares. E a mim foi-me dado falar do Cristo Consolador. O Cristo Consolador é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu sempre insisto que todos devem ter em casa. Ele está no capítulo 6. E ele tem uma particularidade, esse capítulo, muito lindo. Ele é doce, consolador, confortante, fortalecedor. Porque aqui nós temos, ou como quase que a grande maioria dos capítulos, quase todos, tem uma parte que chama Instrução dos Espíritos. E neste capítulo, nós vamos ter ele todo de manifestação do Espírito da Verdade. E nós sabemos que o Espírito da Verdade, além de ser o Cristo Consolador, mas ele também tem um grupo, uma pleiade de espíritos que o auxilia. E nós temos lá, na codificação espírita, uma promessa de Jesus, que quando da codificação, ele prometeu que, uma vez por mês, enquanto Kardec estava codificando, por 45 minutos, ele diz 3/4 de hora, uma vez por mês, eu virei para trazer-vos instruções. Então, esse capítulo 6, Kardec destina com o título O Cristo Consolador, e todo o texto que está aqui escrito vem assinado pelo Espírito de Verdade, que são palavras vivas de Jesus. Então aqui as promessas de Jesus estão registradas. E quando a dor vos visitar, como visita a mim também, cheguem nesse capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês verão o que é o consolo do Cristo nas horas que a gente tem mais necessidade de se reerguer. Não é nenhuma novidade que as famílias, o ser humano, passa por processos dolorosos. A gente parece que, se a gente analisa as notícias, analisa os relacionamentos, analisa as opiniões, analisa as pessoas, a gente diz, meu Deus, o que está acontecendo? Estamos vivendo um momento de muitas dores, muitas aflições. Por um lado, a mídia parece que nos oferece respostas mágicas, mas, por outro, são respostas fugazes, respostas que terminam em pouco tempo,
não são respostas de soerguimento, respostas de fortalecimento, de endireitamento, como dizia João Batista, endireitai vossos caminhos. Não são. São coisas fáceis, fugazes e que na grande maioria das vezes a alguém vai causar dano. Essa é a realidade das nossas notícias, do nosso dia a dia, das nossas situações de hoje. E o capítulo 6, então, ele é lindo, 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 lindo. Peguem em casa, leiam. Ele vai, então, nos mostrar como o poder do Evangelho, das palavras do Cristo, vão nos fortalecer, nos soerguer, quando os nossos joelhos estiverem ali dobrados. Deem uma olhada. Começa assim o capítulo 6, e em cima de algumas frases eu vou falar. O jugo leve, isso são tudo palavras de Jesus. Está em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Jesus disse: Vinde a mim, todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha a promessa de Jesus: vinde a mim, vós que estáis cansados. Quem aqui não está sobrecarregado? Quem? Quem? E eu vos aliviarei. E a ciência prova que todo aquele que tem fé, todo aquele que busca na religiosidade, não importa a religião, não tem religião melhor ou pior. Todo aquele que busca na religiosidade um amparo, isso é ciência, regiões cerebrais entram, especialmente no lobo frontal, que é o nosso cérebro da frente, atua emitindo na corrente sanguínea força, coragem. E aí ele diz, olha o que ele diz, isso Jesus disse lá atrás. Olha o que ele diz, e aí eu falei da ciência porque eu vou ler outro pedacinho que ele diz aqui. Tomai meu jugo sobre vós. O ajugo quer dizer o modo de ser, a carga mais leve dele, não a de vocês. Ele diz, tomai o meu jugo sobre vós e aprendei comigo. Olha o modelo de Jesus. Aprendei comigo que sou brando e humilde. Todo espírito grandioso, todo espírito sábio, todo espírito que eleva, que emite luz é brando. Aquele que grita, que fala alto, que se impõe pela força, não resplandece luz. O mais resplandecente é o brando e humilde. Ele diz que sou brando e humilde de coração. Agora, olha o que ele prometeu aqui, ó. E encontrareis o repouso de vossas almas. Olha a promessa. Vocês acham que Jesus prometeu alguma coisa em vão? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando a gente sabe e diz que Jesus, modelo e guia, é ali, ó, é o exemplo a ser seguido. E daí, dentro desse capítulo, porque a gente tem que ir dentro do tempo que nós temos, tem o item 7. Leiam depois em casa com calma. Façam isso da oração do fim de semana de vocês. Olha o que o item 7, assinado pelo Espírito de Verdade, diz. Eu sou o grande médico das almas.
e venho vos trazer o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores e os doentes são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Quem aqui não se sente fraco, sofredor e doente? Quem? Vinde a mim, pois, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Olha que promessa. Olha o que ele instrui agora. Não procurei alhures. Alhures quer dizer em qualquer lugar, assim, louco, perdido, que não sabe de onde vem. A força e a consolação. Porque o mundo não as pode dar. Então cuidem para que as nossas escolhas, cuidemos para que as nossas escolhas não sejam fúteis, materiais, inconsequentes, porque não está ali a felicidade. Não está mesmo. Deus fez aos vossos corações um apelo supremo pelo Espiritismo. Escutai-o. Ele não está defendendo que o Espiritismo é mais ou menos, ou pior ou melhor, não. A doutrina espírita tem o papel de trazer a lucidez da liberdade das escolhas, das ações de cada um. Ninguém é obrigado a nada, mas ele traz o porquê sofremos, para que sofremos e para quanto sofremos e devido ao quê. A doutrina espírita é lúcida nisso. Basta que mergulhemos nas perguntas da nossa consciência. O que eu tenho a ver com essa dor que trago dentro de mim? Aonde é que eu dei alimento para essa dor? Muitas vezes é dessa vida ou de outra vida. Que a impiedade, olha o conselho de aqui, ó, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que saciam o vosso sangue mais puro e vos fere quase sempre mortalmente. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a lei divina. Se nós tivéssemos o comportamento e a conduta de praticar as leis divinas, não precisaria de prisões, não precisaria de lei dos homens, não precisaria nada disso. Porque nós saberíamos o que é o certo e o que é o errado. O que eu faço e o que eu não devo fazer. Eu me perguntaria, minha ação prejudica alguém? E a resposta viria da consciência. Não precisaria ser multado. Não precisaria. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. Olha como ele chama aqui, ó. Pedir ajuda. Muitas vezes a oração nem sai de tão machucados que a gente está. Mas a oração, ela não é palavra, ela é pensamento. E muitas vezes quando a gente está no fundo da dor, a gente só tem uma frase que diz: Jesus me ajuda, Deus me ajuda. Invocai-o do fundo do coração. E então o Senhor enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Tem também o item 6. Eu li este primeiro, mas agora eu voltei um pouquinho. Tudo está aqui no Evangelho, tá? Item 6. Assinado pelo Espírito de Verdade. Olha, palavras de Jesus. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que elevem a sua resignação ao nível das provas. Olha o conselho aqui, ó. O que ele quis dizer, ó? Venho
vos dizer que elevem a sua resignação ao nível das provas. Analisemos as nossas dores. A misericórdia divina não permite que dor maior do que os nossos ombros podem carregar nos seja atribuída. Podem ter certeza disso. A misericórdia divina não permite. Toda a dor que nos é enviada, ela é o recurso divino para nos levar à reflexão, a nos perguntar, a nos transformar, a perguntar o que a dor tem para me dizer para que eu possa mudar-me. Aí olha o que ele diz aqui, essa parte é linda. Que chorem, que vocês chorem, não tem problema. Agora olhem a explicação. Porque a dor é sagrada. Porque a dor sagrada no Jardim das Oliveiras, Jesus chorou no Jardim das Oliveiras. Mas que vós, pela dor, não percais a esperança. Esperem, manter viva a esperança, porque os anjos consoladores virão enxugar vossas lágrimas. Nós não temos dimensão da quantidade de socorro que nós temos todos os dias, todas as horas, mesmo que o nosso coração relute em nos acharmos que estamos abandonados. A maioria das vezes, nós temos o sentimento e a sensação de que estamos abandonados. Não estamos. Nunca. Grandes grupos de legião de trabalhadores do Cristo estão todo dia, toda hora, incessantemente ao nosso redor, querendo nos auxiliar. Mas a decisão é de cada um de aproximar-se ou não. A dor alcança a todos. Não importa, estamos aqui, 80, 100 pessoas. Todos nós trazemos dores dentro de nós. Todos. Não importa o status material, a posição, a profissão que cada um tenha, os bens, não importa. A dor visita a todos. Agora a questão é a seguinte, como é que eu lido com a dor? Jesus disse, chorai, mas as minhas lágrimas da dor são lágrimas de aprendizado, de reforma, de reflexão, ou são lágrimas de revolta, de desespero? Não tem ninguém aqui que está absolvido da dor. Não. Não sei o tipo de dor que cada um carrega. Mas o recurso do aprendizado vai depender de como eu analiso a dor. Por que a dor me chegou? Porque a dor é um recurso sagrado de reflexão. Aí ele diz assim, obrai. Ninguém veio aqui para passear nessa terra. Ninguém veio para ficar na ociosidade. O trabalho é sagrado. Aí ele diz, obrai, traçai vosso sulco. Cada um sabe o terreno da onde está plantado. A família com que está vivendo, as situações e realidades de cada um. Cada um sabe. É preciso trabalhar ali. Ali é o arado. Aí ele diz assim,
recomeçai no dia seguinte. Quantas noites acordadas, muitas vezes preocupados. O que eu faço? Senhor, o que eu faço? Recomeçai no dia seguinte Recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo. Mas vossas almas, olha o que ele diz aqui, ó. Mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Olha o que é isso. Vossas almas não estão esquecidas e eu sou o jardineiro, diz Jesus. E eu cultivo o vosso jardim no silêncio dos vossos pensamentos. Veja a importância de cuidar dos nossos pensamentos. Quando a hora do repouso tiver soado, que é a passagem para outra vida, a vida espiritual, quando a trama dos vossos dias escapar pelas vossas mãos, porque vai chegar o túmulo, é passagem obrigatória para todos. Quando os vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis surgir e germinar em vós minha preciosa semente. Nada está perdido no reino do nosso Pai. E vossos suores, vossas misérias, formam o tesouro que vos deve tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, onde o mais desnudo de vós será talvez o mais resplandecente. Olha só o que Jesus está dizendo. Nas palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreve lá no fim da vida dele a Timóteo, ele diz assim, ó: eu lutei o bom combate. E nós, com as dores que temos, com as dificuldades, com as aflições, com toda sorte de dia a dia pesado que temos, como está o nosso combate? Combate de revolta, um combate de reforma, um combate de fraternidade. Como está o nosso combate? Será que nós teremos condições de dizer, eu lutei o bom combate? Aí ele diz assim, ó, sempre que vocês virem no Evangelho a frase assim, ó, em verdade vos digo, ó, prestem atenção. Isso aí sempre, Jesus quando diz em verdade vos digo, olha o que ele diz aqui, ó. Em verdade vos digo que aqueles que carregam seus fardos e assistem seus irmãos são os meus bem-amados. O que Jesus quis dizer aqui? Todos aqueles que carregam seus fardos, porque o fardo de cada um a gente sabe que é pesado. Mas, em contrapartida, assistem aos seus irmãos, esses são os meus bem-amados. Tem uma passagem na literatura espírita que o Chico Xavier diz que de vez em quando ele também era humano, ele ficava desanimado também que nem nós. E aí quando ele estava assim triste, Emmanuel lhe aparecia e ele dizia, Chico, para você abrandar as suas aflições, vá servir. Vá atender os outros. Você verá que a sua dor se tornará mais leve, não porque ela deixará de existir. Não. Mas como Jesus prometeu, vinde a mim que eu ajudarei a levar o vosso fardo, no servir você percebe que a dor do outro muitas vezes é maior que a nossa. Aquela oração de São Francisco, que eu ame para ser amado,
que o console para ser consolado. Esses são os grandes emissários do Cristo que vieram trazer a luz para nós. Então, que sirvamos, que olhemos que através do bem que eu posso fazer é que, na verdade, eu alivio a minha dor. É dando que se recebe. Que então nossas lágrimas não sejam de dor e de revolta, de casulo dentro do nosso íntimo. Que não nos reclusamos dentro de nós, revoltados com o mundo e perguntando onde está Deus que me abandonou. Não. Que a gente vá no bem, no servir. Que a gente entregue caridade. Que a gente dê amor. Porque daí tudo volta para nós. Como o vento que varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe vossos ciúmes contra os ricos do mundo, que frequentemente são os mais miseráveis, porque suas provas são mais perigosas do que as vossas. Não olhemos para o bem material do outro. Muitas vezes, aquele que carrega um patrimônio maior, o fardo está mais pesado do que a gente pensa. Eu estou convosco. Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançar um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis, e que quer de vós, quer que vós trabalheis vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Quando ele diz, trabalheis a vossa argila, ele quer dizer, transformai o vosso íntimo. Não queremos transformar o íntimo do outro, a vossa argila. Porque a nossa argila, o nosso sentimento, ele é maleável. Tudo pode mudar para melhor no sentir. Mesmo que a lágrima não vá embora. Eis-me aqui, venho a vós porque me chamaste. Ele veio, deu a sua manifestação, porque me chamaste. A gente tem dois recursos grandes que nós precisamos não jogar fora o nosso tesouro, que é a oração e a fé que cultiva a esperança. Não deixemos a nossa esperança esmorecer. Esse é um recurso que ninguém nos tira. Ninguém. Vai de cada um buscar o recurso. O Cristo amado, o Cristo Consolador, deu a sua palavra. Eis-me aqui, porque me chamaste. Que nossas lágrimas que choremos não sejam de rebeldia, e sim água viva que lavam os nossos corações. Que nossas lágrimas sejam do bom combate. Lágrimas inevitáveis, porque todos nós choramos. Recheadas de luminosidade, de humildade, de resignação e de resiliência. Ninguém passa por uma prova de modo indevido. Que tiremos força, aprendizado, reflexão, reforma íntima das dores das quais inevitavelmente passamos. Temos duas escolhas quando a dor nos se apresenta. Ou eu me revolto e choro, em desespero, revoltado, indignado, ou eu aprendo
com a dor do que a dor quis me ensinar. Está no direito de cada um. E que a luz, que a esperança e que a certeza do Mestre amado amigo, eis-me aqui, porque me chamastes. Essa presença nunca vai falhar. Ele virá todas as vezes que o chamarmos. A gente precisa ter fé, crer, certeza, esperança de que isso se confirma. Que então hoje, essas reflexões que tivemos a oportunidade de fazer, estreitem a intimidade, a amizade com o Cristo, que não nos pede nada além da purificação dos nossos sentimentos, para que a felicidade alcançada com isso seja o grande prêmio de cada um. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. E eu leio nessa prece de encerramento, então, através agora do passe, uma poesia mediúnica, uma parte dela, que diz assim: se a dor parecer um castigo, através da prece, Cristo estará contigo. Quando o choro te sufocar, quando os joelhos se dobrarem, quando faltarem palavras, quando não nos restar mais esperança para viver, feche os olhos e visualize Jesus a te dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviareis. Que a luz e a paz que cada um veio buscar aqui encha os vossos corações e vos permitam ter uma semana iluminada, mais forte, mais encorajada, mais elevada e mais divina. Que assim seja.